você começa a ser reconhecido, né? Começa a receber mensagem, começa a, de fato, ver que as pessoas estão reconhecendo aquilo e admirando aquilo que você está fazendo. Quando a gente fala do meio cristão, né? Nós estamos fazendo algo, mas sabendo que toda honra tem que ser voltada para Deus. Como você consegue cuidar disso, né? Para que seu coração não se engrandeça, para que você, de fato, não traga essa glória para você. Porque sabe que quando as pessoas estão aparecendo, se a pessoa não tiver esse freio, esse feeling, né? Essa sensibilidade em Deus também, a pessoa acha que é ela que está fazendo. Mas é eu, porque eu sou bom. Como é que você consegue não deixar isso entrar no seu coração, vamos dizer assim? Eu conto com muitos pilares aí. Um deles é a igreja local. Acho que eu apoio muito músicos e cantores que vêm de um lugar, que tem a quem prestar contas, que tem contato com os seus pastores, que são discipulados, que tem um núcleo ali de pessoas, 2 ou 3 pessoas que, de fato, conhecem bem o coração delas. E eu acho que isso é uma das formas de você conseguir lutar contra esse desejo da grandeza, que eu acho que eu tenho um livro que eu leio que ele se chama 7 Anseios do Coração Humano. E ele fala sobre as grandezas, né? Os nossos desejos, os nossos anseios. E um deles é a grandeza. Só que ele fala que o pecado redirecionou o desejo de grandeza para uma autograndeza, um desejo de se fazer grande, né? Ele usa até o texto de Abraão, né? Quando Deus promete para ele que ele vai ser grande, que o nome dele vai ser grande, enfim. E aí começa Babel se auto-intitular como, não, ele pega aquilo que Deus prometeria a Abraão e eles se engrandecem e querem fazer aquilo para a própria glória, sabe? Tipo, eles começam a se exaltar. Então, eu acho que Deus promete coisas grandes para os seus filhos, Ele dá boas coisas, confia coisas de visibilidade, enfim. E então, por isso, eu não acho que a grandeza ela seja um problema. Ela direcionada para a pessoa certa realmente é o melhor lugar. Mas eu conto com a minha igreja para me auxiliar nisso, né? Com os meus pastores, com os meus amigos. Eu acho que uma vida na luz, não só para um artista, mas também para um membro de igreja, assim. É uma coisa até que eu quero falar para você, que ande na luz. Ande na luz. A forma certa de viver o evangelho é expondo a sua vida. Para que quando você for surpreendido por um pecado, quando você vê que o seu coração está mais inclinado para a carne do que para o reino de Deus, você tenha pessoas maduras que estão dispostas a se comprometer em edificar a sua vida e trazer você de volta, sabe? Então, isso é uma das formas, né, que eu me sinto segura. Sim. E eu acho que essa rede de apoio, até da minha família também, pessoas que falam a verdade para mim. Isso é importante, né? Para mim, eu priorizo muito a verdade. Então, eu prefiro que você fale para mim que eu tô sendo arrogante do que simplesmente você deixar passar. Eu acho que todo mundo tem o direito de saber a verdade. Então, por mais que ela machuque, que ela doa, eu acho que todos nós temos esse direito, né? De crescermos, porque ouvir a verdade é sobre você crescer. Sim. Então, e traz você para a realidade também, né? Exatamente. A pessoa acha que ela está fazendo tudo certo sempre, que ela e ela se torna intocável sem perceber. Exatamente. Né? Esse não é o caminho do evangelho. E eu conto com Deus também. Assim, esse acesso direto. Final do ano passado foi um processo de poda muito profunda do Senhor. Eu vi que eu estava me deixando levar por circunstâncias. Chama muita atenção, né? Quando você está exposta. É legal você ter boas pessoas ao seu redor. É legal as pessoas reconhecerem aquilo que você faz. Mas essas coisas passam. Essas coisas passam muito rápido. E a gente viver debaixo da audiência das pessoas é muito cruel, porque um dia você é muito querido e no outro dia você pode ser esquecido. E aí, que a audiência é assim, né? Você tá tudo muito rápido. Uma hora você tá lá em cima, daqui a pouco você não tá tanto. Então, tipo assim, vincular a sua identidade a algo tão passageiro, é tão menos do que o evangelho promete pra gente, sabe? Então, foi um momento do Senhor estruturar algumas coisas e tirar esse anseio pelos padrões que... aquilo que a gente estava falando, né? Tá todo mundo indo por aqui. Sim. Então eu vou por aqui. Não, fulano, eu confio no fulano, estamos indo aqui. Mas, cara, a gente já parou para ouvir Deus, para entender o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa abrir mão. Talvez para X fulano um carro 0 não seja um problema. Não mexa com o ego dele. Talvez para outro fulano a visibilidade não seja um problema, mas o que é um problema para você? E aí Deus estava me confrontando isso, assim, aonde está a sua esperança? E aí eu comecei a meditar sobre
tantas coisas tão difíceis de engolir. Sim. E ele foi me tirando de mim esse anseio por essas coisas da terra, assim. São ótimas, eu adoraria um carro zero, adoraria, sabe, uma casa própria, mas se eu não tiver essas coisas, se as pessoas não me virem, se eu estiver diante da audiência de uma só pessoa, isso me basta. Sim. É isso que vai... Sabe, quem vai me sustentar no dia mal? Então, acho que são essas coisas que me sustentam para não deixar que o meu ego seja a coisa principal da minha vida, sabe?